Olá, boa tarde. Eu vou apresentar o trabalho sobre otimização no ensino médio. E antes de começarmos a resolver o problema, gostaria de definir o que é a programação linear. A programação linear é uma das áreas da otimização que consiste em encontrar a melhor solução para determinado problema ou situação. O exercício resolvido no nosso trabalho é uma questão do vestibular da Unesp de 2010 adaptada. E ela basicamente nos fornece algumas informações como a produção de dois chocolates, C1 e C2, que passam por dois processos, P1 e P2. Esses processos levam determinadas horas para produzir os chocolates. Porém, eles têm limite máximo de horas a serem trabalhadas em um dia, o que nos fornece duas restrições. E a primeira questão, ela pede a representação no plano cartesiano dessas duas restrições para que encontremos a área que satisfaça as duas simultaneamente. A segunda questão quer saber o lucro máximo se vendermos todas as unidades de C1 a 50 centavos e todas as unidades de C2 a 80 centavos. Eu organizei as informações da seguinte forma: em x e y representando a quantidade diária de lotes de 1.000 unidades de chocolates C1 e C2. As horas trabalhadas no processo P1 por 3x mais y, que é o que o enunciado nos fornece, e o número máximo 9. Então, esse 3x mais y deve ser menor ou igual ao nosso limite, que é 9. A mesma coisa se aplica ao processo P2, que é 24 horas o nosso limite. Quando a gente cita que XY é uma quantidade de produção de chocolates, não podemos produzir negativamente, correto? Então, XY deve ser maior ou igual a zero, positivos, números positivos. Para a gente encontrar a reta, para resolver a primeira questão, a reta que representa essa inequação e essa inequação, devemos encontrar o x, as coordenadas x e y, que satisfazem ou que representam essa inequação no plano cartesiano. Essa é a representação no plano cartesiano da primeira restrição, em que essa reta representa a igualdade de 3x mais y igual a 9 e essa região, a região que representa a inequação de 3x mais y menor que 9. Consequentemente, para representarmos aquela restrição, fica o conjunto da reta e dessa região. O mesmo se aplica à segunda restrição, que fica dessa forma. Quando nós unimos todas as restrições, não só as duas, aquela de x maior que zero, e y maior que zero, temos essa região delimitada, em que ela representa ou ela satisfaz todas as nossas restrições simultaneamente. Então, para resolver agora a segunda questão, devemos nos atentar que 50 centavos e 80 centavos são a unidade de C1 e C2, mas nós trabalhamos com um lote de 1.000 unidades. Então, para colocarmos tudo na mesma unidade de medida, todos em lotes, devemos ver que R$500 representa o valor de cada lote e R$800 o valor de cada lote de C2. Então, a nossa função objetivo que representa esse lucro fica L, é igual a 500, o valor de cada unidade de lote, vezes a quantidade de lotes que a gente produzir. Para a gente encontrar agora o lucro máximo, a gente vai utilizar a estratégia das curvas de níveis, em que a gente determina os valores do lucro e tenta encontrar o valor máximo que satisfaça a nossa região de restrições. Então, aqui é a representação da nossa região de restrições e as retas dos lucros. O 4.000, que é essa reta, excede o nosso limite, que é as nossas restrições. Então, não é considerado um lucro. Já o 1, 2 e o 3.000 são considerados lucros, mas não são o máximo. 3.400, quando a gente traça essa reta, a gente descobre que esse é o nosso lucro máximo, pois ele está dentro, ele intersecta as duas restrições e respeita as restrições, e é o lucro máximo que podemos ter. Para a gente encontrar o x e y que corresponde a esse 3.400, devemos montar esse sistema linear e resolver com as nossas duas restrições. Eu resolvi pelo método de substituição e achei as coordenadas de x igual a 2 e y igual a 3. Eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço a atenção de todos.